Graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 7 de abril de 2024, para juntos lermos a palavra do Senhor. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e receba também o nosso momento devocional diário, meditar e orar. Nós faremos a leitura hoje dos capítulos 13, 14 e 15 de 2 Samuel e na sequência parabenizaremos e oraremos pelos aniversariantes desse dia 7. Vem comigo, sem mais delongas, para a leitura. Tamar é violentada por Amnon. 2 Samuel, capítulo 13. Depois de algum tempo, aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar, por quem Amnon, outro filho de Davi, se apaixonou. Amnon ficou obcecado a ponto de adoecer por causa da meia-irmã Tamar, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Deite-se na cama e finja que está doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida na minha presença. Assim poderei vê-la e comer das suas mãos. Amnon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: permite que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos na minha presença, e assim eu coma das mãos dela. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Amnon, seu irmão, e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do irmão que estava deitado. Ela pegou a farinha, amassou-a, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Tirem todos daqui, ordenou Amnon, e todos saíram. Então Amnon disse a Tamar: traga os bolos ao meu quarto para que você mesma me dê de comer. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão Amnon, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você seria considerado um depravado em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Amnon, porém, não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Então disse: levante-se e saia. Não faça isso, respondeu ela. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica ornamentada, pois era o tipo de roupa usado pelas filhas virgens do rei. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. O seu irmão Absalão lhe perguntou: Amnon, seu irmão, esteve com você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Desolada, Tamar ficou na casa de Absalão, o seu irmão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, pois o odiava por ter violentado Tamar, a sua irmã. Absalão mata Amnon. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor,
perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. O rei respondeu: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não podes vir, permite, por favor, que Aminon, meu irmão, venha conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Absalão, porém, insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os outros filhos do rei fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser ataquem Aminon, vocês o matarão. Não terão medo. Não fui eu que ordenei a vocês? Sejam fortes e valentes. Assim os homens de Absalão mataram Aminon obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um a sua mula, fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes e prostrou-se com o rosto em terra. E todos os servos que estavam com ele também rasgaram as vestes. Contudo, Jonadab, filho de Simeia e sobrinho de Davi, disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os teus filhos. Somente Aminon foi morto. Esta era a intenção declarada de Absalão, desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os teus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente descendo pela encosta da colina pela estrada que vinha do oeste, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. Jonadab disse ao rei: Veja só, os filhos do rei chegaram. Aconteceu como teu servo disse. Ele mal acabara de falar quando chegaram os filhos do rei, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão, porém, fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. O rei Davi, porém, pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, lá permaneceu 3 anos. Quando o rei Davi se sentiu consolado da morte de Aminon, desejou intensamente se encontrar com Absalão. Absalão volta para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, sabendo que o rei em seu coração ainda pensava sobre Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: Finge que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras. Então Joabe lhe disse exatamente o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se apresentou ao rei, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse: Ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei. Ela respondeu: Sou viúva. O meu marido morreu, deixando esta tua serva com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: Entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. A mulher de Tecoa, porém, lhe disse: Ó rei, meu senhor, que a culpa dessa iniquidade caia sobre mim e sobre a família do meu pai, que o rei e o seu trono sejam inocentes. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele nunca mais a incomodará. Então ela acrescentou: Peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. Ele disse: Tão certo como vive o Senhor, nem um só fio de cabelo cairá da cabeça do seu filho.
A mulher ainda lhe disse: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei meu senhor. Fale, respondeu. Então a mulher disse: por que planejaste fazer isso contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Como a água espalhada no solo não pode ser recolhida, assim todos morreremos um dia. Deus, porém, não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Eu vim falar sobre isso ao rei meu senhor, porque o povo me ameaçou. A tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem que tenta eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. Agora a tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei meu senhor, pois o rei meu senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou perguntar. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: tão certo como vives, meu senhor, o rei, que ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que mandou a tua serva dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada te escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei a esse pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido do teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. O rei, porém, disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado pela sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 200 siclos, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela 2ª vez, mas ele novamente não quis ir. Assim Absalão disse aos seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha à minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. Os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamar você para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Jesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei, e o rei o saudou com um beijo. A conspiração de Absalão. 2 Samuel, capítulo 15. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão o chamava e dizia: de que cidade você é? Teu servo é de uma das cidades de Israel. A pessoa respondia. Então Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Depois Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. Sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão,
abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Desse modo, ele foi conquistando o coração das pessoas em Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gesur, em Arã, fez um voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Então o rei disse: vá em paz. Ele foi para Hebrom. Absalão, porém, enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar o gilonita Aitofel, conselheiro de Davi da cidade de Gilo. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. A fuga de Davi. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: o coração dos israelitas está do lado de Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará a espada todos na cidade. Os conselheiros do rei lhe responderam: os teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu, seguido por todos os da sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade. E todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queritas, os peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Então o rei disse a Itai, o giteu: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo andar de um lado para o outro? Volte e leve com você os seus irmãos. Que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor, e assim como o rei meu senhor vive, onde quer que o rei meu senhor estiver, ali estará teu servo, quer para viver, quer para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em voz alta enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Puseram no chão a arca de Deus enquanto Abiatar oferecia sacrifícios até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor me mostrar benevolência, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Se, porém, ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo o que for bom aos olhos dele. O rei disse ainda ao sacerdote Zadok: você não é vidente. Volte em paz para a cidade. Leve o seu filho Ahimaás e o filho de Abiatar, Jonatas. Você e Abiatar devem voltar com os 2 filhos. Ficarei esperando notícias de vocês pelos desfiladeiros do deserto. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo ao Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. Todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Então informaram Davi: Aitofel é um dos conspiradores que apoiam Absalão. Diante disso, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Uzai, o arquita,
com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você vier comigo, será um peso para mim. Contudo, se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei ao teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai, mas agora estarei ao teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio real. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, mandem notícias de tudo o que você ouvir. Assim, Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Encerramos nossa leitura de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. E vamos parabenizar os aniversariantes comigo. Parabéns e feliz aniversário para você que está comemorando mais um ano de casado, aos bebezinhos que estão completando mais um mês de vida, aos aniversariantes que hoje comemoram seu dia, mais um ano de vida. Parabéns para vocês. Parabéns também ao Rogério Araújo, lá de Jataí, ao Valdivino Alves, lá de Goiânia, a Eliene Xavier, de Tesouro, a Valéria Siqueira, de Pochorel, a Fabiola Albino, lá de Uberlândia, a minha prima, por sinal, ao Gilberto Faria, lá de Tuiutaba, também meu primo, e ao Paulo Bittencourt Júnior, lá do Rio de Janeiro. Parabéns a vocês, quero orar por vocês e com vocês. Grande Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por conceder aos casais mais um ano de casados, aos bebezinhos mais um mês de vida, aos aniversariantes também mais um ano de vida, juntamente com o Rogério Araújo, ao Valdivino Alves, a Eliene Xavier, a Valéria Siqueira, a Fabiola Albino, ao Gilberto Faria e também o Paulo Bittencourt Júnior. Que o Senhor os abençoe grandemente nesta data, Pai, e que eles possam ter do Senhor as dádivas maiores que o Senhor puder distribuir sobre eles nesse dia, Pai. Que o Senhor Deus conceda àqueles que ainda não se renderam ao Senhor, ó Pai, a salvação em Cristo Jesus, e aos que já te buscam e te servem, ó Deus, que sejam fortalecidos pelo Senhor, que suas mentes sejam abertas e mais conhecimentos eles adquiram para se aproximar do Senhor. Pai, conceda a eles, ó Deus, muito amor, muita paz, muita alegria, muita harmonia, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida dos casais, dos bebezinhos e dos aniversariantes, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos?